Já fomos refrescados por essas águas e agora vamos na meditação da palavra do Senhor. O tema que o Senhor me deu esta noite diz o seguinte: vem mergulhar. Vem mergulhar. Esse é o tema da palavra que nós vamos falar, que nós vamos conversar essa noite. Vem dar um mergulho. Aonde, pastora? Aonde você está convidando para dar um mergulho? No rio da água da vida que Jesus tem para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. É esse mergulho que eu quero te convidar esta noite, para mergulhar no rio da água da vida. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. O último capítulo da palavra de Deus. Deus termina com o livro das revelações. E o último capítulo é o capítulo 22. E o que fala esse capítulo 22? Fala exatamente disso que nós acabamos de cantar. Fala de um rio. Vamos ler? Apocalipse capítulo 22, verso 1, diz o seguinte. Isso é uma visão do discípulo, do apóstolo João. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João foi levado até a Nova Jerusalém, uma cidade santa que está sendo construída, preparada para mim e para você, para todos aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na salvação de Jesus. João, através de um arrebatamento, ele foi levado em espírito a essa cidade. E lá ele contempla um rio. E esse rio, as águas são limpas, são tão limpas que chegam a ser cristalinas. Águas limpas, cristalinas. Águas que curam, águas curadoras, águas que saram. E esse rio, essas águas, elas saíam diretamente do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Não foi Jesus que morreu há mais de 2000 anos atrás, crucificado pelos homens aqui nessa terra? Foi Jesus que, com a morte dele, pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, para que nós pudéssemos morar eternamente com ele na Nova Jerusalém. E para que nós pudéssemos contemplar esse rio que João já estava vendo há muitos e muitos anos atrás. Continuando a leitura, no versículo 2. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então tinha a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém era uma cidade, ela é uma cidade. Nesta cidade corria um rio, e esse rio, ele fluía pela rua principal da cidade. Olha como é que Deus é perfeccionista. Ele cria uma cidade, e essa cidade tem uma rua principal. E nessa rua principal, para que todos tivessem acesso, tinha o rio. E nesse rio tinha plantado a árvore da vida. A árvore da vida estava dentro do rio. E ela dava folhas e dava frutos. Uma vez por mês ela dava frutos. E todos ali podiam se alimentar, comer do fruto da árvore da vida. E as folhas, quando caíam, curavam as nações. Que lugar é esse? Esse é o lugar que eu e você vamos morar quando partirmos desse mundo.
Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol. Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Olha que coisa maravilhosa. Nesta cidade, eu e você vamos poder contemplar aquilo que nós não contemplamos agora. Quem pode ver o rosto de Deus agora? Com esse corpo que nós temos, não podemos. Moisés, quando Deus se mostrou para Moisés, Moisés se virou de costas, porque Moisés sabia que a estrutura física não aguentaria a glória de Deus. Mas quando nós saímos desse mundo e formos para os braços do Pai, a nossa vida eterna, nós vamos ter corpos preparados para vermos a glória de Deus. Nós vamos ser preparados para vermos a glória de Deus. Nesse lugar não vai ter choro, não vai ter injustiça, não vai ter dor, não vai ter câncer, não vai ter Covid, não vai ter violência. Nós vamos viver em estado de paz, de harmonia com o nosso Pai, o nosso Criador e o nosso Salvador. E eu quero que você venha junto comigo nessa palavra e vê se você consegue achar alguma semelhança do que eu estou te falando da Nova Jerusalém, que é uma cidade, com o Jardim do Éden, lá no capítulo 2 de Gênesis. Nós estamos aqui no final, Apocalipse 22. Mas se nós saltarmos para Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a descrição do Jardim do Éden. E nós vamos comparar e vamos ver que tem semelhanças. No Jardim do Éden, aí no capítulo 2, vai te dizer que o Jardim do Éden, ele tinha um rio. Ah, pastora, um rio não, está falando que eram quatro braços. Tinha um rio, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, eram braços. Mas o rio era um só, igualzinho na Nova Jerusalém. E por que no Jardim do Éden tinham 4 braços? Porque ali no Jardim do Éden era aqui na terra. E toda a terra precisava ser irrigada por esse rio. Nós não temos 4 continentes? Os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste? Então, deveria ir água desse rio para os 4 cantos da terra, para o norte, para o sul, para o leste, oeste, para o continente, para os 4 continentes, africano, americano, europeu, asiático, tinha que irrigar a terra no Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden era aqui na terra. Na Nova Jerusalém, o rio não vai precisar ter braços, porque ele só vai irrigar uma cidade. Nós vamos todos morar juntos em uma cidade. Por isso ele é único, o rio de Deus. O rio de Deus. No Jardim do Éden havia árvores. Deus colocou um pomar e disse para Adão: Adão, administra tudo, come o que tu quiseres aqui, ó. Tem árvore, tem fruto de tudo quanto é gosto. Tem os docinhos, tem os azedos, mas tem árvore para todo tipo, e que vai te alimentar e que vai te dar vitaminas. Eu só não quero que você coma desta árvore. Que árvore era essa? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus sabia que a hora que Adão e Eva comessem daquela árvore, eles iam ter ciência da maldade. O pecado entraria em Adão e Eva. Por isso Deus deu essa ordem: você pode comer de tudo. Poxa, pastora, mas por que Deus colocou essa árvore então no jardim, para acesso de Adão e Eva? Deus poderia não ter colocado essa árvore e eles não iam pecar e a gente ia viver em estado de santidade até o dia de hoje. Mas Deus colocou, sabe por
quê? Porque Deus não criou bonequinhos, não criou marionetes. Deus criou um homem independente, deu livre-arbítrio, livre escolha. Adão poderia escolher o que ele quisesse ali naquele jardim. Ele foi alertado, porque Deus é um Deus que avisa. Deus não nos deixa enganados. Ele avisa, ele avisou. Mas a escolha era do próprio Adão e da própria Eva. Deus não te quer na presença dele obrigado. Se você está sendo obrigada a vir para a presença dele, não venha. Deus quer que você venha de coração. Deus quer que você sinta vontade de estar com ele, de sentir a presença dele, de estar com a família dele. Se você tiver que vir obrigado, ele não quer, ele não precisa disso. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher. Ele te mostra, olha, a esse caminho e a esse caminho. Escolhe qual que você quer. Esse caminho aqui, ele é estreito, ele é feio, ele tem pedras, mas ele vai te levar para a vida eterna. Agora, esse caminho largo, que é bonito, cheio de luzes, lindo, piscando o tempo todo, ele é lindo, ele é largo, ele é asfaltado, não tem pedra, você não vai tropeçar, mas ele vai te levar para o inferno. Escolhe qual o caminho que você quer. Escolhe, a escolha é tua. E diz mais aqui, que na Nova Jerusalém não vai ter trevas, vai ser tudo à luz do dia, porque o próprio Deus é a luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A luz vai ser do Senhor, que vai iluminar a Nova Jerusalém. Vai ser a luz natural do Senhor. Não vai ter entardecer, não vai ter anoitecer. É tudo dia. Então nós vemos uma semelhança muito grande entre o jardim do Éden e a Nova Jerusalém. Até o governo. Quem é que governava o jardim do Éden? Era Deus que governava. Ele vinha todo final do dia conversar com Adão, pegar o relatório de Adão. Adão, o que você fez no dia de hoje? Aconteceu algo, Adão? Você quer me contar? Você precisou de alguma coisa? Todos os dias Deus vinha conversar com Adão. O governo estava com Deus, a administração estava com Adão, mas o governo era de Deus. E na Nova Jerusalém, diz aqui, que vai fluir do trono de Deus. Então na Nova Jerusalém quem vai governar é o próprio Deus. Vai ter o trono dele ali montado para o governo. E nós vamos servir ao nosso Deus. Poxa, então é tudo igual, só tem uma diferença. No Jardim do Éden, o Jardim do Éden foi o local em que Adão e Eva ficaram doentes. Foi lá que eles pegaram a doença chamada pecado. Então, no Jardim do Éden, ficaram doentes. Na Nova Jerusalém não vai ter doença. Na Nova Jerusalém vai ser um lugar onde eles vão ser curados da doença que eles adquiriram no Jardim do Éden. Jardim do Éden, lugar da doença. Nova Jerusalém, lugar de cura dessa doença, cura do pecado. Jardim do Éden, experimentaram o pecado. Nova Jerusalém, ficaram libertos do pecado. Então, a conclusão que eu chego é que a Nova Jerusalém é o Jardim do Éden reencontrado no céu. A cidade é o próprio Jardim do Éden, que foi retirado da terra e está lá no céu nos aguardando. O reencontro do Jardim do Éden. Nós, os humanos, que fomos criados ali onde tudo começou, nós vamos retornar. Só que não vai ser aqui na terra, vai ser no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Águas, esse rio tem muitas águas. E eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Ezequiel. Eu não posso deixar de falar no rio sem falar em Ezequiel capítulo 47.
Ezequiel capítulo 47 vai falar de águas purificadoras, enquanto que Apocalipse 22 já fala do rio. Que águas são essas? São as mesmas águas que estão nesse rio? Vamos entender. Ezequiel capítulo 47 diz assim, versículo 1. Ezequiel 47 é uma visão que Ezequiel teve igual João. João foi arrebatado. Ezequiel também foi arrebatado e teve essa visão. E nessa visão um homem conduzia ele. Era um arrebatamento de Ezequiel. Diz assim: depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam muitas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul e do altar. O rio do Senhor, as águas saíam do trono. E as águas purificadoras de Ezequiel 47 saem do altar. Quando eu digo trono, é aonde Deus está. Só Ele senta no trono. Quando eu digo altar, eu digo o nosso interior. O altar está no nosso interior. O altar está no seu interior, está no meu interior. Essas águas de Ezequiel 47, elas estão vindo de dentro de nós. E ele me tirou pelo caminho, versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios. Nessa visão, o profeta é conduzido para fora do templo, e ali ele viu um rio, e esse homem o conduzia até a margem do rio. Só que esse homem carregava um cordel, e ele media 500 metros e falava: pode vir, Ezequiel. O homem queria que Ezequiel entrasse, era necessário que Ezequiel entrasse no rio. E Ezequiel entra naqueles 500 metros, e ele percebe que a água estava nos seus tornozelos. Ezequiel entra no rio com as águas no tornozelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem níveis para entrar no rio do Senhor. E esse tornozelo, você já reparou quando você vai num rio, ou você vai numa praia, ou você vai até numa piscina, que as águas estão no teu tornozelo? Você anda com facilidade. Você consegue se locomover com facilidade. Isso quer dizer que se a água está no teu tornozelo, meu amado, minha amada, você ainda está no natural. Você não precisa de esforço nenhum. Você está no natural. O que é isso? Não preciso de esforço nenhum. Lembra que eu falei aqui do jardim do Éden? Deus preparou um jardim lindo, colocou tudo quanto é árvore frutífera, e disse para Adão ficar à vontade, se alimentar naquele pomar. Adão precisava cavar a terra, fazer plantações, matar animais? Não, era só esticar o braço e pegar o que ele queria comer. Ele precisava podar as árvores? Não, já estava tudo preparado, não tinha esforço. Representa essas águas no tornozelo, você não tem esforço para andar. Então, quando você vai entrar no rio do Senhor e você não quer comprometimento, você quer tudo prontinho na tua mão, você quer que o pastor ore, que a irmã da intercessão suba a monte por você,
Que a outra irmã faça um jejum de não sei quantos dias pela tua vida, mas você não quer fazer nada. Você está com a água no tornozelo. Você está no natural. Você está no superficial. Você não tem esforço nenhum. Não tem profundidade ainda. Não tem intimidade com Deus. Você está no raso. Você é um crente raso. E o Senhor não quer isso para você. Assim como aquele homem, quando Ezequiel entrou os 500 metros e a água foi no tornozelo, ele mediu mais 500 metros e falou: vem, Ezequiel, vem mais. E Ezequiel começa a andar os outros 500 metros. E quando Ezequiel entra mais 500 metros, a água sobe até os joelhos. Você já experimentou andar dentro de uma praia ou de uma piscina com a água no joelho? Você não consegue um movimento como se ela estivesse no teu tornozelo. Você tem que andar com maior dificuldade. As dificuldades vêm mais para você. Quando as águas estão no tornozelo, não. Você anda tranquilamente. No joelho você tem que fazer força para andar. Isso quer dizer que aquele homem de Deus estava falando para o profeta: você precisa de fé. Para chegar até aqui tem que ter fé. E fé, ela é conquistada. Você tem que conquistar a fé. Você tem que crescer em fé. Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, o que a gente aprende com a mostarda? É a menor semente que tem. É a mostarda. O grãozinho, a semente dela, se medir com as outras sementes, é a menorzinha. Mas aquilo, quando começa o processo de crescimento, ela cresce, ela fica maior do que qualquer árvore. Então o que Deus está querendo dizer, falar comigo, com você? Você quer fazer coisas grandes no Senhor Jesus? Entra no processo da fé. Começa a crescer em fé. Começa a crescer nas coisas pequenas, coisas médias. Depois vai para as coisas grandes. Às vezes você está com uma dorzinha de cabeça, você vai direto para um remédio. Exerce fé, ora, repreende, manda a dor de cabeça embora e creia que você foi curado. Exerça fé, porque se algum dia você tiver que orar para alguém que está com câncer, alguém que está morrendo, você vai ter fé, porque a tua fé foi crescendo gradativamente através das tuas experiências. Através das tuas experiências. Eu me lembro, lá no livro de Mateus, aquele endemoniado, lunático, que uma hora ele se jogava no fogo, outra hora ele se jogava nas águas. O pai estava desesperado com aquele menino, não sabia o que fazer, chamou os discípulos oraram e nada aconteceu. Mas quando Jesus chegou e mandou aqueles demônios irem embora, foi embora imediatamente. E Jesus responde para aquele homem: por que os discípulos não conseguiram? Porque faltou fé. A fé ainda não tinha crescido o suficiente. E Jesus fala: só sai com oração e com jejum. É processo de fé. É processo de fé. É processo. Vamos crescer em fé, irmãos. Você vai esperar ter um problema sério para exercer a tua fé? Exerça nas mínimas coisas. Dependa de Deus nas mínimas coisas. Traga Deus para o teu dia a dia. Viva de fé. Viva de fé. E aquele homem manda o profeta andar mais 500 metros. Já eram 1.500 metros. As águas chegaram na cintura. Agora, com a água na cintura, não tem como você ficar andando. Ali a onda já te leva. Com a água na cintura você já é empurrado pela onda. E por que você não quer ir para frente e ir para o profundo? Você força em ficar com a água na cintura. É um medo. É um medo que não deixa você mergulhar. É o medo de você ser íntimo de Deus, de você ter um relacionamento com Deus, de Deus te usar de uma maneira que você não quer. Quantos não têm medo de Deus? Você está no ônibus e Deus fala: vai lá, levanta e prega em alta voz. Quantos não chegam para Deus e falam: não, isso não, Senhor, eu prego até para quem estiver do meu lado, agora falar em público jamais, Senhor. Tem medo. Quando Deus
fala assim, entra ali naquele hospital, vai lá porque eu vou te usar hoje. Tu vai orar por os enfermos. E você, não, Senhor, isso não, ainda não estou preparado. Aí eu não posso ir mais à frente. Eu vou permanecer aqui mesmo. Isso é água na cintura. Você tem a unção. Deus quer te usar, mas o teu medo, você trava. Você trava. A unção fica guardada. Deus quer te usar fervorosamente com a unção que Ele te deu. A água já está na cintura. É